Pronto, pessoal, continuando, né, só fazendo uma revisão aqui rápida, né, fazer uma ligação que a gente tinha visto, né, o equilíbrio com escolha minimizadora de custos, aí havendo um aumento no preço do trabalho, essa curva azul escura se torna essa curva azul clara, mais inclinada, né, devido a esse aumento no preço do trabalho. Isso quer dizer, em outros termos, que o trabalho é possível comprar menos trabalho agora, por isso que esse ponto de interseção veio para cá, né? Enquanto que é possível comprar relativamente mais capital. Então, a escolha que ocorre é essa mudança de A para B, havendo a substituição de insumo de capital por trabalho, né? A condição de equilíbrio agora se encontra em B, já que essa curva azul escuro não existe mais, existe a curva azul clara, que é a nova isocusto da empresa. Matematicamente, a escolha de insumos pode ser representada dessa forma, né? Taxa marginal de substituição técnica, que é a inclinação da isoquanta. A isoquanta é a função de produção, que a gente viu em micro 1. Essa taxa marginal de substituição técnica é uma medida que é o quê? É a variação do capital dividido pela variação do trabalho. Então, a variação do capital sobre a variação do trabalho em cima da isoquanta, implica medir a taxa marginal de substituição técnica. De outra forma, é o quanto eu posso substituir de capital por trabalho, ou de trabalho por capital, tanto faz, para manter o mesmo nível de produção. Ou seja, a taxa marginal de substituição técnica diz o quanto eu posso substituir de capital por trabalho e manter o mesmo nível de produção. Um exemplo, se a taxa marginal de substituição técnica for 2, quer dizer que eu posso substituir 2 unidades de capital por uma de trabalho, que eu mantenho o meu nível de produção. Tá? Se a taxa marginal de substituição for 1, quer dizer que eu tiro uma máquina, coloco uma pessoa e a produção não diminui. Quando é 3, eu tenho que tirar 3. Se eu tirar 3 unidades de capital, basta colocar uma de trabalho, que a produção permanece do mesmo jeito. Okay? Então, a taxa marginal de transformação é um indicador de como a gente pode substituir capital por trabalho e vice-versa. Isso também é igual ao produto marginal do trabalho sobre o produto marginal do capital. Isso aqui é o que você deve ter visto lá em micro 1. O produto marginal do trabalho é a variação do trabalho, é a variação da produção decorrente de uma variação na quantidade de trabalho. Então, eu fiz uma variação na quantidade de trabalho, isso reflete sobre o produto total. Essa variação do produto total a gente chama de produto marginal do trabalho. Da mesma forma, quando eu faço uma variação no capital e tudo mais constante, isso reflete sobre a produção. Essa variação de produção chama-se produto marginal do capital. Então, esses dois indicadores aqui, marginal do trabalho sobre marginal do capital, também dá o mesmo valor de taxa marginal de substituição. Ou seja, eu posso encontrar a taxa marginal de substituição dessa forma ou dessa forma. Okay? Inclinação da linha de isocusto. Nós vimos no outros slides que a inclinação da isocusto é menos W sobre R. Tá? Esses preços aqui vão dizer o quanto a curva de isocusto é inclinada, o quanto eu posso substituir capital por trabalho e vice-versa. Na curva de isoquanto, o indicador é o mesmo que na taxa marginal de substituição, certo? Apenas não aparece o sinal negativo que fica só na relação das variáveis absolutas. Tá? Então, se essa igualdade aqui gera produto marginal do trabalho, sobre o produto marginal do capital, eu posso dizer que produto marginal do trabalho sobre o produto marginal do capital é igual a W sobre R, tá certo? Se o negativo dessa variação é produto marginal do trabalho, eu então tenho que delta sobre K, delta K sobre delta L igual a W sobre R. Resumindo, né? A gente já pode esquecer isso aqui em termos de cálculo. A gente vai pegar só isso aqui.
Ou seja, se eu peço o cálculo da quantidade de capital e trabalho, que minimizam custos, basta usar esses indicadores aqui. Pego o produto marginal do trabalho, divido pelo produto marginal do capital, igual a W sobre R, e você acaba encontrando o K e o L, que minimizam os custos de produção. Tá? Vamos fazer um exercício depois usando essa formulação. Então, a combinação de insumos que apresenta custo mínimo é dada por essa condição. Qual é a diferença dessa condição pela anterior? É só que ele colocou, o produto marginal do capital estava aqui, ele trocou com o W, trouxe o W aqui para baixo. Implica dizer que o custo adicional com trabalho tem que ser igual ao custo adicional com capital, no mesmo nível de produção. Aí quer dizer que você tem minimizado a escolha de insumos. O custo de produzir determinada quantidade é minimizado quando cada unidade monetária de insumo adicionado ao processo de produção gera uma quantidade equivalente de produto. Né? A cada unidade monetária gasta aqui ou aqui, a variação no produto é a mesma. Então você não precisa mais, encontrada a combinação, não precisa mais substituir. Se esses valores aqui fossem diferentes, ou seja, do lado dessa equação fosse um valor diferente desse outro, teríamos que fazer substituição de capital por trabalho ou de trabalho por capital, até que essas duas equações se tornassem iguais. E aí a gente teria encontrado a combinação exata de capital e trabalho que minimiza os custos de produção. Pergunta: se o custo do trabalho é 10, o custo do capital é 2, e o produto marginal do trabalho é igual ao produto marginal do capital, qual insumo o produtor usaria em maior quantidade? Por quê? Bem, aqui está dizendo que eu estou usando, implicitamente está dizendo assim, eu estou usando uma quantidade de capital e uma quantidade de trabalho, na qual o produto marginal de ambos é igual. Tipo, não sei a quantidade de capital e trabalho que eu estou usando. Eu só sei que o produto marginal do trabalho é, por exemplo, 5 e o produto marginal do capital é 5. Os dois são iguais atualmente, quer dizer, não sei a quantidade que eu estou usando de capital e trabalho, mas eu sei que atualmente o produto marginal do capital é igual ao do trabalho. Aí pergunta, ora, e qual a quantidade que eu vou usar maior, de capital ou de trabalho? O produto marginal é igual, né? Só tem um problema, se o custo dos dois fossem iguais, aí a gente usaria a mesma quantidade de capital e trabalho, né? Mas como o custo é diferente, então eu acabo usando mais capital, né? Já que para conseguir a mesma quantidade de produto marginal com trabalho e com capital, então eu vou usar mais aquele que é mais barato, capital. Então, qual insumo o produtor usaria em maior quantidade? O capital, que nesse caso está custando mais. Está custando menos, melhor dizendo. Ele vai usar a quantidade até o ponto em que aquela relação anterior seja igual. Não quer dizer que vai usar só capital. Ele vai usar mais capital do que trabalho. Tá? Isso porque, tá aqui, por quê? Porque já que a produtividade é igual dos dois fatores, nesse ponto eu vou acabar utilizando mais capital do que trabalho. Bom, a gente viu no curto prazo as curvas de custo médio, custo marginal, custo variável médio, e eles se baseavam na lei dos rendimentos decrescentes, né? Que diz o quê? Repetindo, né? Você vai colocando só capital, você não tem como aumentar você vai aumentando só o trabalho, você não tem como aumentar a quantidade de capital, a instalação é fixa. Aí chega um momento que tem gente, eu estou falando assim mais para ficar mais prático, né? Então chega um momento que você vai colocando gente demais dentro do processo, a produtividade diminui e o custo sobe. Basicamente é isso. No longo prazo, a gente está interessado em medir esse mesmo custo médio. Só que agora não tem mais capital fixo. O capital agora é variável. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, né, em tese, olhando pela tese do curto prazo, que tem rendimento decrescente. Então, no longo prazo não deveria ter rendimento decrescente, porque o capital não é fixo. Se daqui a um ano eu precisar aumentar a produção e um ano for longo prazo, eu posso adequar perfeitamente, eu posso escolher a melhor combinação de capital e de trabalho que eu tenha disponível, né? que o mercado dispõe. Então não haveria
o motivo da queda da produtividade para gerar custo médio crescente e decrescente. Mas, mesmo assim, ainda existe produtividade crescente e decrescente no que diz respeito ao conjunto dos fatores. Só que aí o argumento não é mais a lei dos rendimentos decrescentes, mas a dificuldade que as empresas teriam em gerenciar, buscar informação e tentar extrair o máximo possível da produtividade dos fatores à medida que a empresa se torna grande. Ou seja, você tem uma empresa pequena, no longo prazo, é normal que ela tenha rendimentos crescentes. À medida que você amplia uma empresa pequena, ela vai ficando cada vez maior, você tem rendimentos crescentes, ou seja, os dois fatores são cada vez mais produtivos, né? Você dobra a capacidade de produção e a produção mais que dobra. De modo geral, a teoria diz isso. No entanto, existe um ponto ótimo, certo? Melhor dizendo, um tamanho ótimo. Passando daquele tamanho, começam a surgir as dificuldades de fiscalização, gestão e controle dos processos, certo? Isso é o que está lá na teoria econômica, lá original da microeconomia, baseada na teoria neoclássica. Então, tem um ponto, cada empresa tem um tamanho ótimo. A partir dali, essa dificuldade de controle, de controlar eficientemente os insumos, gera queda de produtividade, tá certo? Aí essa queda de produtividade implica em quê? Em maior custo. Eu coloco agora o dobro da capacidade e a produção aumenta, só que não aumenta no dobro, aumenta menos que o dobro. Resultado, você está aumentando o custo em dobro, o custo total no dobro e a produção não está vindo em dobro. Se a produção viesse no mesmo ritmo dos custos, o custo médio seria constante, o mesmo, não haveria problema. Se a produção crescesse mais que a quantidade gasta com insumos, aí o custo médio diminuiria. Você está gastando mais 100 mil, mas o valor da produção é de 150 mil, aí o custo médio diminui, certo? Mas quando existe essa dificuldade de controle, de gestão, de fiscalização, aí essa produtividade diminui. Você dobra os insumos, estou falando aqui em termos de exemplo, né? Você dobra os insumos, está lá o dobro da capacidade produtiva, mas você não consegue mais dobrar a produção. A produção aumenta, mas não dobra. Isso implica dizer que cada unidade a mais está ficando mais cara que anteriormente. O custo médio diminui, tá? Então, no longo prazo, o fenômeno que explica o crescimento ou a redução do custo médio são os retornos de escala. Aí esses retornos podem ser constantes, crescentes e decrescentes. Ok? Retornos constantes de escala. Ocorre quando você dobra ou aumenta a sua produção, a sua escala de produção, né, o tamanho da sua estrutura produtiva, e a produção cresce nesse mesmo tamanho. Você aumenta a escala em 50% e a produção aumenta 50%. Retorno constante. Tá? Aí quer dizer que o custo médio seria também constante. Se o custo médio vir em 10, vai permanecer em 10. Se ele vir em 100, vai permanecer em 100. Retornos crescentes de escala. Em geral, é quando a empresa é pequena e ainda ela está tendo acesso, digamos assim, a maior desenvolvimento de habilidades dos trabalhadores, né, de conhecimento do processo. Tudo isso diminui os custos porque aumenta a produtividade. Então, os retornos dos insumos ainda são grandes, são crescentes. Então, a gente chama retorno crescente de escala. Se a quantidade de insumos dobra, a produção mais do que dobra. O custo médio, então, diminui com o aumento da produção. Se aumenta, vai aumentar a produção e o custo dela não vai crescer como vinha crescendo antes. Então, exemplo, você tem uma produção que está custando 500 mil reais, no longo prazo você aumenta essa capacidade para 1 milhão. A produção que você tinha antes,
era de 100 mil unidades, agora é de 250 mil unidades. Quer dizer, 250 mil cresceu mais que 100 mil, né? Então quer dizer que é o crescimento de mais que 100%, mais que o dobro. Então você está produzindo mais, né? Com a mesma escala, né? Com o dobro de escala, você está produzindo mais que o dobro da produção, diminuindo assim o custo médio. E por fim tem o setor de decrescentes de escala, né? Que não está atrelado a capital fixo, né? Rendimento decrescente é quando você tem capital fixo. Quando tem retorno decrescente de escala, você está falando de longo prazo, e o motivo da queda, de ser decrescente, como eu já disse, a dificuldade de gestão, de controle dos processos produtivos, porque estão grandes demais. Se isso acontece, você tem rendimentos decrescentes de escala, que pode ser resumido assim: se a quantidade de insumos dobra, a produção aumenta menos do que o dobro. O custo médio se eleva com o aumento da produção, né? O mesmo exemplo anterior, só que mudando a produção, se você tinha 500 mil reais numa produção, essa produção te dava 100 mil unidades, agora você resolve dobrar a produção, foi para 1 milhão, e essa produção não foi para 200 mil, quando seria constante, foi para 150 mil, aumentou, mas só aumentou 50 mil, menos que o dobro. Para ser viável, né? Se não for de uma monopolista, teria que pelo menos crescer para 200. Você dobrou a capacidade, teria que ir de 100 mil para 200, né? Só foi para 150. Isso porque retornos decrescentes de escala estão acontecendo, dificuldade de controle da produção, de fiscalização e gestão dos recursos. Ok. No longo prazo, as empresas se caracterizam inicialmente por retornos crescentes, né? Obviamente, a empresa pequena tem mais chance de controlar os insumos e tem maior desenvolvimento das forças produtivas, né? O desenvolvimento das habilidades e tudo mais. Então, mais tarde as empresas começam a apresentar retornos decrescentes, de modo que as curvas de custo apresentam o formato de U. Tá? Então, o retorno constante é só um ponto muito pequeno ali no processo produtivo. Primeiro é retorno decrescente, torna-se constante rapidamente e vira para decrescente. E aí você tem esse formato em curva de U, é o mesmo formato de longo prazo, sendo que os argumentos, os motivos ou o fenômeno econômico que transforma em U é o retorno de escala. O custo marginal de longo prazo determina a evolução do custo médio de longo prazo. É porque o custo marginal ele é decorrente desses retornos, né? Então, se o custo marginal de longo prazo é menor que o custo médio de longo prazo, o custo médio de longo prazo está diminuindo. Se o custo marginal de longo prazo for maior que o custo médio de longo prazo, o custo médio de longo prazo está aumentando. Logo, o custo marginal de longo prazo é igual ao custo médio de longo prazo, no ponto de mínimo do custo médio de longo prazo. Isso é melhor explicado. Isso aqui, na verdade, está descrevendo a curva de custo médio e custo marginal, que é melhor explicar olhando para elas, tá? Então, veja, o custo médio e o custo marginal de longo prazo são praticamente assim, né? Tem uma redução, depois um aumento, né? Digamos aqui, a evolução é muito parecida, só que elas estão com inclinações diferentes dentro do mesmo quadro, né, de produção. Então, aqui você está variando o nível de produção e quer saber como os custos evoluem, né? E aqui está o reflexo dos custos dessa produção aqui. Então, você está por aqui produzindo, aí você vai aumentando a produção, a empresa é pequena, aí você tem os custos marginais diminuindo e empurrando o custo médio para baixo também. Se as pessoas são mais produtivas, os insumos são mais produtivos, então os custos marginais diminuem, o que faz a média também cair, certo? Nesse sentido, o custo médio não só cai, como é maior que o custo marginal. Então a tendência é que essa produção empurre o custo médio de encontro, o custo marginal de encontro ao custo médio. E mais uma vez, necessariamente o custo marginal tem que cruzar com o custo médio no seu ponto de mínimo, tá? Esse ponto aqui de produção a gente chama de nível de produção eficiente. Escala mínima eficiente.
A partir daqui, o custo marginal sobe e empurra o custo médio também para cima. A diferença é, os dois estão crescendo, mas a diferença é que o custo marginal torna-se maior que o custo médio. Então, apenas no ponto A, o custo marginal é igual ao custo médio. Eles são iguais justamente no nível M, uma sigla EME, escala mínima eficiente. Tá? Então, essa é a característica de longo prazo, que é muito semelhante à característica do curto prazo, sendo modificada apenas pelo fenômeno que gera o formato dessas curvas, né? Lá no curto prazo é a lei dos rendimentos decrescentes, no longo prazo é o retorno de escala, que pode ser um retorno crescente, decrescente ou constante. Aqui eu tenho medição de custos da produção de escala, né? Então, a economia de escala é a variação percentual do custo resultante de um aumento de 1% na produção. Se a produção aumenta 1%, eu tenho que observar o que ocorre com o custo. Se o custo aumenta mais que 1%, eu já sei que os retornos são decrescentes. Se o custo aumenta menos que 1%, é porque os retornos são crescentes. Aqui está uma fórmula que a gente não vai precisar usar, mas é bom conhecer, porque às vezes cai em concurso. Só essa notação. O que é economia aqui de escala? É a variação do custo total dividido pelo custo total. Depois de fazer essa divisão, a gente divide de novo a variação da quantidade sobre a quantidade, né? Ou seja, é a taxa de crescimento do custo em relação à quantidade. De forma geral, né, isso aqui pode ser lido como custo marginal sobre custo médio. A escala de produção pode ser medida, a economia de escala, melhor dizendo, economia de escala pode ser medida como custo marginal dividido pelo custo médio. Então, se o custo marginal é 1 e o custo médio é 1, então quer dizer que essa escala é 1, é constante. Se for 5 e 5, também, 5 por 5 dá 1, constante. Agora, se o custo marginal for maior que o custo médio, 10 por 5 dá 2. Então, um número maior que 1, né, quer dizer que está tendo deseconomia de escala. Se o custo marginal for 3 e o custo médio for 6, dá 0,5, menor que 1. Então, a gente tem economia de escala. Tá? E aqui está a simplificação, né, de tudo isso que eu já falei para vocês. Eu passo para vocês os slides para você ler, mas melhor ler o livro. Exemplos de economia e deseconomias de escala. Então, aqui veja que eu tenho uma função básica Cobb-Douglas de longo prazo. Isso é uma função de produção. A quantidade produzida, Q maiúsculo, depende do capital e do trabalho. Nesse caso, o trabalho está, a especificação é capital vezes trabalho. K vezes L vai dar um nível de produção Q. Por exemplo, 2 de capital vezes 5 de trabalho, 2 vezes 5, 10. Eu teria um nível de produção 10. Mas aqui, se K for igual a 1 e L for igual a 2, então essa é a quantidade de capital, a quantidade de trabalho. Então a quantidade produzida é 2, né? Porque 2 vezes 1, 2. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a escala de produção. Dobrar a escala de produção implica dizer em dobrar a quantidade de capital e de trabalho. Se K igual a 1, agora eu vou colocar o K igual a 2. Dobrei a escala de capital, o dobro de capital. E também preciso dobrar a quantidade de trabalho. Então, de 1 para 2, de 2 para 4, dobrado. O que aconteceu com a produção? Antes era 2, agora foi para 8, né? Agora é 2 vezes 4, 8. Então, o que foi que aconteceu? Portanto, a escala aumentando 100%, a produção aumenta 300%. Então, nós temos economia de escala, tá certo? Você aumentou aqui a escala o dobro, 100%, saiu daqui de 1 e 2 para 2 e 4. Se fosse um rendimento constante, sairia de 2 para 4, mas saiu de 2 para 8. Então, altamente produtivo, retornos crescentes. A produção mais que dobrou.
triplicou, então você tem, quer dizer, um aumento de 300%, e você tem, então, economia de escala. Agora vamos para outra função, tá? Aqui tá, o L não ficou adequado, mas essa expressão aqui quer dizer que a quantidade é igual a K mais L ao quadrado, tá? É um quadrado aqui, não é L2, é L ao quadrado. O que vai acontecer se a gente fizer essa mesma suposição aqui, né? Essa mesma variação de escala de produção. Desculpa, acabou ficando fora do slide a demonstração, então vamos passar para outra função, tá? Vamos levar em consideração essa daqui, que é K mais L apenas. Aquela anterior era K vezes L, e essa expressão de longo prazo é K mais L, tá? Aí dobra também do mesmo jeito que na posição anterior, capital era 1, foi para 2, trabalho era 2, foi para 4. A produção era 3, 2 mais 1, 3, e agora foi de 4 mais 2, 6. Então a produção dobrou. Dobrou a escala, dobrou a produção. A escala aumentou 100%, a produção aumentou 100%. Economia constante de escala. Tá certo? E por fim, essa função de produção aqui. A quantidade é igual a K elevado a meio, mais L elevado a 0,4. Quando eu substituo K e L com 2, eu tenho uma quantidade produzida igual a 2,32, né? 1 elevado a 0,5 e 2 elevado a 0,4. Vocês podem fazer aí para confirmar. A quantidade produzida é 2,32. Quando eu aumento, faço o dobro da escala de produção, dobrei o capital, dobrei o trabalho, substituindo aqui nessa expressão, eu vou ter uma quantidade de 3,15. Portanto, a escala aumentou 100%, a produção aumenta 36%. Quer dizer, a produção não diminuiu, né? A produção aumentou. Só que ela aumentou menos que a produção, menos que os insumos, menos que a escala. Portanto, a gente tem uma situação de deseconomia de escala. Certo? Bom, no longo prazo, a gente tem trabalhado aqui só supondo implicitamente que a empresa está produzindo um produto, ou par de sandálias, ou camisetas, né? Mas há situações em que a empresa produz 2 produtos ou mais, né? E aqui a gente pode verificar se há economias de escopo ou não. É um conceito simples, fácil de perceber. Economia de escopo ocorre quando você tem um custo menor ao produzir os produtos numa mesma instalação, do que produzir os produtos em instalações diferentes, né? Então, se eu produzo café e produzo cereais matinais, se eu produzo em separado, pode ser que o custo em separado, quando eu somo o custo do café e do cereal em separado, me dê um total de 140. Quando eu junto os dois, se o total, produzindo na mesma instalação, né? Então eu estou produzindo o cereal nas Malvinas e o café no Alto Branco. Em instalações separadas me dá 140 de custo. Quando eu resolvo produzir os dois no centro de Campina Grande, vamos supor que me dê um custo de 100. Então aí a gente tem economias de escopo. É quando a produção realizada na mesma instalação de 2 ou mais produtos gera um custo mais baixo que produzir em instalações diferentes. Entendido? Fácil de entender esse conceito. Isso explica porque, por exemplo, produtos são como produtos café, falei café agora, né? Café, colorífico, cuscuz, que eu esqueci o nome agora de cuscuz, cereais, tudo isso tende a ser produzido, são alimentos, tende a ser produzido no mesmo lugar, utilizam o mesmo processo de embalagem, as mesmas pessoas, podem usar as mesmas pessoas para trabalhar em turnos diferentes, o pessoal da logística é o mesmo, o pessoal que entende do mercado de alimentos é o mesmo, então você não precisa estar duplicando esses custos,
você aproveita o insumo que já trabalha para você. Quais as vantagens da produção conjunta? Pense no caso de uma empresa automobilística que produz automóveis e tratores, né? Mais um exemplo. É melhor produzir tudo junto, usar as mesmas plataformas de montagem, às vezes a mesma, do que produzir em separado. A distribuição também é mais tranquila. Vantagens: ambos os produtos usam capital e trabalho, ou seja, o mesmo recurso, como eu falei para vocês. A fabricação dos dois produtos compartilha recursos administrativos, né? As pessoas têm conhecimento semelhante dos dois produtos. A fabricação dos dois produtos requer o mesmo tipo de equipamento e mão de obra com qualificação semelhante. Se isso aqui não ocorrer, esses 3 pontos, então provavelmente não tem como ter economia de escopo. É como você querer produzir no mesmo lugar gasolina e leite, né? Não tem nada a ver. Pelo contrário, você vai ter que ter custos mais elevados para separar dentro do mesmo processo, né? Para não haver contato com os dois produtos. Então, esse é bem óbvio que não vai ter economia de escopo, é melhor produzir em separado. Certo? Com isso a gente encerra a parte do capítulo 7, né? De custo de produção. E a gente vê na próxima aula, a gente faz alguns exercícios, eu faço com vocês, né? Eu quero que vocês leiam o capítulo 7. Eu faço com vocês os exercícios, principalmente esses últimos de custo de longo prazo, para aplicar esses cálculos, né? O cálculo da escolha minimizadora de insumos e o cálculo de economias de escala e de escopo, tá bem? Que é o que a gente pede na prova.